O que eu recomendo pensar quando a gente está falando de 64 ou 128? A gente viu que distância não é problema, km, isso não é problema. A gente já viu que potência, dBm não é problema, porque a gente tem os SFPs mais fortes para isso. E a gente viu também que balanceado ou desbalanceado, tanto faz. Tanto faz. O que a gente tem que pensar quando a gente vai decidir a quantidade de clientes por porta, que é o que vai impactar na nossa topologia, é a banda. É o quanto de banda a gente vai entregar para o acesso para os clientes FTTH. Olha só, a gente tem uma certa capacidade de banda por porta PON. Se a gente pegar o GPON, são 2,5 GB dividindo para todo mundo que está conectado naquela porta. Se eu tiver 64 clientes online naquela porta GPON, isso significa que eu vou ter 2,5 GB dividido por 64, isso vai dar 34 MB e uns quebrados. Vamos arredondar para 40 MB de banda alocada. É como se todos os clientes usassem 100% da banda o tempo inteiro. Se eu tiver uma porta GPON com vamos arredondar, com 100 clientes numa porta GPON, eu vou ter 2,5 GB dividido por 100, que vai dar uns 25 MB mais ou menos, de banda alocada, banda 100% dedicada para o cliente. Geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente, quando a gente tem uma certa banda alocada para os nossos clientes, o plano máximo que a gente pode comercializar naquela porta é vezes 10, às vezes 20. Então, se a gente tem uma banda alocada de 40 MB, por exemplo, a recomendação é que você não venda planos com mais de 400 MB. Isso é uma recomendação, isso não é uma regra 100% exata. Hoje em dia, eu conheço muitas redes que têm planos ilimitados, planos sem controle, planos giga, e tem uma porta PON lá com 50, com 60, com 64 clientes e está sobrando banda na porta. Está sobrando banda na porta. Hoje, Machado, não conheço nenhum provedor que tenha uma porta com 128 clientes e os 128 sejam um plano sem controle e plano sem limite. Eu não conheço, eu nunca vi. Então, estou te trazendo recomendações do que eu vi e o que eu conheço. Se você pensa em trabalhar com planos de 400, 500, 600, planos limitados, fica nos 64 clientes por porta PON. Se você pensa que nos próximos 5 anos vai trabalhar com planos de 100, 200, 300 MB, eu acho que dá para se arriscar nos 128 clientes por porta. Você vai conseguir entregar essa banda pensando numa porta lotada. Esse é o ponto. Beleza. Você decidiu, por qualquer motivo aí, você decidiu trabalhar com 64 clientes por porta PON. Agora a gente vai falar da topologia. Você decidiu trabalhar com 64 clientes por porta PON. Legal. Você decidiu também que vai trabalhar com CTO de 1 para 8. A sua CTO vai ser de 1 para 8. Então o que você vai ter na sua rede? Vamos pensar agora, eu vou fazer um desenho diferente. Eu vou fazer o desenho do cliente para o OLT. Então vamos pensar que a gente tem aqui o nosso cliente, então eu vou botar um C, o nosso cliente, conectado em uma CTO. Vou desenhar o splitter ao contrário aqui. Esse splitter da CTO ele vai conectar um outro splitter de primeiro nível. E esse splitter aqui, então, está na nossa porta PON. Topologia, agora estou pensando do cliente para a central. CTO, primeiro nível, porta PON. Se a minha CTO for uma CTO de 1 para 8, que eu tenho 8 posições e eu decidi que eu vou trabalhar com 64 clientes por porta PON, o que vai acontecer? 8, e nesse ramal eu vou poder ter 8 caixas como essa. Vou desenhar só 4 aqui, mas vamos supor que eu tenho 8 caixas aqui no meu desenho. 8, 8, 8. Cada uma dessas caixas aqui, numa rede balanceada, eu estou conectado a meu splitter de primeiro nível. Então, se eu posso agrupar 8 caixas para chegar no 64, meu objetivo é chegar no 64. Se eu posso agrupar 8 para chegar no 64, significa que o meu splitter de primeiro nível é um splitter de 1 para 8. Qual a minha topologia? 1 para 8, 1 para 8. Dependendo da situação, dependendo do cenário, dependendo da cidade, eu não preciso fazer 1 para 8, 1 para 8 para chegar no 64. Eu posso fazer, por exemplo, 1 para 2,
1 para 4, 1 para 2, 1 para 4. Esse de 1 para 4 atende 4 splitters de 1 para 8. A outra saída de 1 para 2, eu estou indo para outra rua. Lá na outra rua eu tenho um outro splitter de 1 para 4. E esse outro splitter de 1 para 4 vai atender outras 4 CTOs. Então olha só, vai fazer a topologia, já sabe se é balanceado ou desbalanceado. Beleza, nesse caso aqui é balanceado. Já sabe a quantidade de CTO. Beleza, 8 CTOs. Qual vai ser a topologia que a gente vai utilizar? Depende da região. Para alguns provedores é melhor usar 1 para 2, 1 para 4 e 1 para 8. Para outros é melhor usar direto 1 para 8 para atender as caixas de 1 para 16. Se nessa topologia aqui a gente fosse chegar em 128 clientes ao invés de 64, eu poderia ter as caixas de 1 para 16 e ser a mesma topologia, ou eu poderia ter esse splitter aqui ao invés de 1 para 4, ele ser um splitter de 1 para 8, e aí eu conectar 16 caixas de 1 para 8 para chegar nos 128 clientes por porta. Porque o legal das redes FTTH, o bom, o interessante, o que eu gosto das redes FTTH é que a gente pode ir brincando com a topologia dos splitters para achar uma forma de melhor atender a nossa necessidade. Claro que nessa brincadeira, algumas coisas a gente vai cuidar. Nível de sinal, padronização da rede, quantidade máxima de clientes por porta, baseado na banda que eu quero comercializar, mas cuidando disso tudo, eu posso brincar com o cascateamento dos splitters, seja numa rede balanceada ou uma rede desbalanceada. Aqui no YouTube tem um vídeo nosso, dá uma olhadinha de novo no nosso canal, que é balanceado ou desbalanceado. Tem uma planilha lá também para te ajudar a fazer o cálculo do splitter desbalanceado. E aí você pode brincar com a topologia também numa rede desbalanceada. Tira o splitter 1090, bota um 1585. Tira o 2080, bota um 595. E aí você vê o que acontece com o sinal da sua rede. Se você tem já uma rede desbalanceada e nunca fez o cálculo de potência, sugestão, procure esse vídeo que eu te falei, balanceado, desbalanceado, baixa a planilha, faça o cálculo da sua rede, compara com o que está acontecendo para ver se está ok, pronto, legal. Tenta fazer algumas modificações, ver se dá para melhorar o nível de sinal.